Meus amigos, tá uma verdadeira bagunça nesse desgoverno. A cada dia que passa é um problema diferente, né? Já são vários ministros acusados de corrupção, parece que tem alguns já sendo investigados, outros ligados à milícia lá no Rio de Janeiro. Tem até ministro que, em tese, usou verba pública para fins particulares, né? Um ministro lá que tem um aeroporto, olha só, o cara tem um aeroporto na fazenda dele e, segundo informações, ele utilizou verba pública para asfaltar uma estrada que passa na fazenda, na propriedade dele, que dá acesso ao aeroporto, né? Isso e muito mais. Então, não é para menos que volta e meia algum ministro surte, né? É o caso da Marina Silva, por exemplo. Você se lembra quando ela foi lá no Fórum Econômico de Davos e falou que no Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome, o que é um perigo, porque ela fala isso para a comunidade internacional, né? O povo vê ela daquele jeito e pensa, pô, se a ministra de Estado tá daquele jeito, deve ter gente passando fome lá mesmo, né? E muita gente, né? Então, ela surtou falando aquilo e mais ainda, agora que nós tivemos um índice, digamos, peculiar no mês de fevereiro, né? Referente ao desmatamento, que está ligado diretamente à pasta dela, afinal de contas ela é ministra do Meio Ambiente, ela surtou mais uma vez e deu essa declaração aqui, ó. Prestem atenção. Estamos trabalhando fortemente para soerguer o Ministério do Meio Ambiente. Encontramos uma situação de terra arrasada, mas estamos firmes nas ações em várias frentes para que possamos fazer jus ao compromisso de reduzir o desmatamento. Então veja, houve um compromisso de reduzir o desmatamento, né? E já estamos indo para o terceiro mês de desgoverno. Não deu tempo ainda, Marina Silva? Vamos lá. Eu já tive a experiência quando assumi o governo. Experiente, hein? No primeiro governo do presidente Lula, em que colocamos o plano de prevenção e controle do desmatamento de pé. No começo tínhamos uma situação difícil, mas ao implementar o plano, o desmatamento caiu. As coisas não são mágicas, temos a clareza da complexidade do problema e estamos trabalhando para que ele venha a cair estruturalmente. Qual seria a explicação para esse aumento em fevereiro? Olha, estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E vamos continuar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. É uma espécie de revanche. Cara, olha a desculpa que a figura me dá. Não, é uma revanche, é uma espécie de revanche. Cara, revanche. Olha, essa é de longe a pior desculpa que eu já vi para incompetência do desgoverno. Sim, porque é incompetência, não tem outra palavra que melhor qualifique. Ela já disse, vocês viram o vídeo, ela disse que é experiente. Não, eu já fui ministra de um outro desgoverno Lula e tô aqui fazendo M de novo. Quer dizer, mês de fevereiro de 2023 foi o maior desmatamento dos últimos anos. E a desculpa que ela dá foi uma espécie de revanche. Revanche pelo quê, ô cara pálida? Vai almoçar porque parece que você tá precisando. Não almoçou hoje não, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Esse não foi o único dado estrondoso que nós tivemos em fevereiro. Fevereiro deste ano também, mês passado, foi o pior índice para a Bolsa de Valores do Brasil das últimas décadas. O pior índice. Despencou, parece que 7%. Bom, durmam com essa. Faz o L aí, né? O mercado está bem animado com essas ações do desgoverno. Bom, vejam outra figura do desgoverno Lula que acabou aí surtando também, né? Constrangimento. Gleisi quer o afastamento de Juscelino Filho do governo. Olha, é uma história, senta aí que essa história é bem interessante, né? Vejam só, o ministro das Comunicações é alvo de denúncias envolvendo o uso de voo da FAB e de áreas bancadas pelo Estado para viagem pessoal em São Paulo, né? Então, além daquele ministro lá que, em tese, utilizou verbas públicas para asfaltar uma estrada na propriedade dele, né, que dá acesso ao aeroporto particular dele, temos aqui um ministro que utilizou voos da FAB para fins particulares, tá? Para viagem pessoal em São Paulo. Então, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, defendeu o afastamento de Juscelino Filho do governo. O ministro das Comunicações é alvo de denúncias envolvendo o uso de voo da FAB e de áreas bancadas pelo Estado, ou seja, pelo governo federal, por você, por mim, para viagem pessoal em São Paulo. Segundo o Estado de São Paulo, né, o jornal, o ministro participou de leilões de cavalos.
Ele pegou um voo da FAB, meteu louco, cara, pegou o voo da FAB, segundo o estado de São Paulo aqui, e foi lá para um leilão de cavalos, né? Bom, coloquem aí nos comentários o que vocês acham disso. Pois bem, a Glaze, pelo menos aqui, ela foi sensata, né? Ela pegou e defendeu o afastamento do ministro. Ela disse que, olha, o cidadão aí tem que se afastar, né? Deve se apurar o caso e depois, se for o caso, ele volta para o governo, né? Pelo menos ela foi sensata nesse ponto. Mas vejam o que falou uma outra figura do desgoverno, né? A matéria que saiu aqui no UOL, não vou ler inteiro para vocês, só o que interessa, que diz o seguinte: a Glaze defendeu o afastamento temporário de Juscelino do ministério até que ele resolva as polêmicas às quais está envolvido, que vão de ocultação de patrimônio a uso do orçamento secreto para beneficiar uma propriedade de sua família, né? Então é o mesmo, parece que é o mesmo ministro, né? Tanto o que tem o aeroporto lá, quanto o que utilizou o voo da FAB para ir no leilão, né? Mas vejam só, só que ao jornal o Globo, Padilha discordou da aliada, defendeu a presunção da inocência de Juscelino e diz que já viu muita gente ser afastada por pré-julgamentos injustos, inclusive petistas. Padilha também disse ter certeza de que Juscelino vai apresentar sua defesa e pediu para que não sejam feitos pré-julgamentos, né? O interessante daqui, meus amigos, que evidencia a bagunça que tá o PT, é que de um lado nós temos a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, falando A, e outra figura carimbada ali do PT falando B. Vocês já viram isso acontecendo antes? Vocês já viram isso no governo Bolsonaro? Um ministro dizendo uma coisa e outro ministro dizendo outra coisa totalmente diferente, o oposto, indo contra, praticamente brigando um com o outro, contradizendo o que o outro falou. Nós não vimos isso no governo Bolsonaro. Por quê? Porque era um governo coeso, um governo que se preocupava com a população e trabalhava para isso. Enquanto no atual desgoverno, o que acontece? Cada ministro fala uma coisa, tá lá, estão brigando, cada um dizendo uma coisa diferente e assim vai, tá uma verdadeira bagunça. Mas não para por aí não, tá? Porque a Gleisi Hoffmann deu uma pontada em mais uma figura do PT, né? Então, Glaze surta, ataca ministro de Lula, não poupa ninguém e ameaça processar jornal. Gente, completamente descontrolada. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sem conseguir o poder que imaginava que teria, desandou a surtar e atacar até mesmo os próprios companheiros. Companheiros, como Lula fala, né? Então, isso é sem dúvida uma demonstração inequívoca do desgoverno do ex-presidiário. O alvo da vez, na mira de Glaze, é o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. A parlamentar foi flagrada conspirando contra o ministro com o presidente da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, acho que é assim que pronuncia, né? Bom, já diz o ditado, não há honra entre ladrões, né? É esse o ditado? Não sei, mas é algo do tipo, né? Um repórter fotográfico do jornal do Estadão flagrou a deputada visualizando a tela do seu celular com mensagens atacando Silveira. Com a divulgação da matéria do Estadão, Glaze surtou e soltou essa. Abre aspas. Estadão fotografou e divulgou, sem meu conhecimento, tela com mensagem privada que recebi em aplicativo de celular. A notícia que resultou nessa invasão de privacidade não traz nada de novo ou relevante, mas chama a atenção para métodos escusos de obtenção de informações. Bom, tá preocupada com o que, ô Glaze? Quem não deve não teme. Se não tem nada de errado, você tá resmungando aí por quê? Outra coisa, você é uma figura pública, né? Tudo bem, tem ali a sua intimidade, o que é diferente de privacidade. Os seus atos têm que ser públicos, né? Tá escondendo as conversas aí por quê? Vamos lá, nada justifica a violência cometida pelo jornal. Não há desvio, ilegalidade, sequer improbidade na mensagem que recebi. Há sim desrespeito ao direito constitucional da privacidade, que todos protegem, inclusive a fontes dos jornalistas. Estou avaliando as medidas cabíveis. Bom, você mesmo disse que o jornalista tem direito de fazer esse trabalho, né? E que o sigilo da fonte é constitucional. Portanto, você está resmungando do quê? Tá preocupada com o quê? Quem não deve, não teme, o Glaze. Mas esse vídeo, meus amigos, foi só para vocês verem que o desgoverno Lula realmente tá uma bagunça. Tem ministro sendo acusado de corrupção, ministro investigado, ministro envolvido com falcatrua, ministro ligado com milícia. Temos agora briga entre ministros, briga entre o presidente do PT, a presidente do PT e outras figuras do desgoverno. Enfim, tá uma verdadeira bagunça. E o grande problema com isso é, eu tô no mesmo barco que eles.
Todos nós estamos no mesmo barco. Não adianta a gente torcer para o barco afundar. Mas quando você diz que o negócio não tem como dar certo, você não está torcendo para o barco afundar. Você está avisando que o barco vai afundar. Esse é o problema, né? Aí eu não sei se eu fico feliz porque o desgoverno tá indo de mal a pior, a cada dia piora, ou se eu fico triste porque eu tô nesse barco aí, né? Vai ficar ruim pra mim também, a coisa vai desandar, infelizmente. Fica até perigoso dizer, não, vai chegar no fundo do poço. Não, cara, eu vou estar lá também, né? É complicado. Mas do jeito que tá, esse desgoverno aí não vai durar um ano, viu? Escreve o que eu tô falando. E se depender do povo também, porque eles não vão ter vida fácil. Vem CPI por aí, a CPI das ONGs, vem a CPMI do dia 8 e muita água vai rolar debaixo dessa ponte até o final desse desgoverno, que, se Deus quiser, não vai chegar até lá. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.